Em 1978, o mundo católico passou por um dos momentos mais estranhos de sua história. Um papa foi eleito, mas 33 dias depois, ele estava morto. O nome dele era João Paulo I, conhecido como o Papa do Sorriso. Gentil, simples, carismático. Prometia renovar a igreja com humildade e transparência, mas sua morte, silenciosa e repentina, deu origem a uma pergunta que jamais foi respondida. O que realmente aconteceu com João Paulo I? Na madrugada de 28 de setembro de 1978, ele foi encontrado sem vida, sentado em sua cama, com os óculos caídos e alguns papéis na mão. O Vaticano declarou ataque cardíaco, mas recusou qualquer tipo de autópsia. E aí começam os mistérios. No último vídeo, falamos sobre a eleição do primeiro Papa americano da história e a estranha coincidência com a imagem de Donald Trump vestido como Papa, postada dias antes do conclave, uma provocação digital ou um presságio disfarçado. Se você ainda não assistiu, volta lá depois, porque essa sequência de eventos pode estar mais conectada do que imaginamos. Por que não investigaram a morte repentina de um Papa recém-eleito? Por que embalsamaram o corpo tão rapidamente, como que se quisessem esconder algo? E por que há versões conflitantes sobre quem o encontrou? Alguns relatos dizem que foi uma freira, outros que foram cardeais, mas nenhum depoimento oficial foi detalhado pela Santa Sé. Nos bastidores, vozes começaram a sussurrar. João Paulo I queria reformar o Banco do Vaticano e pretendia afastar nomes poderosos envolvidos em escândalos financeiros, incluindo cardeais. Ele também tinha uma lista, pessoas que seriam transferidas, removidas ou investigadas. E esse documento desapareceu. Outros dizem que ele queria tocar em temas sensíveis demais para a época. A contracepção, a abertura ao diálogo com os leigos e a denúncia de abusos internos. Mas 33 dias, esse foi o tempo que ele teve. E o mais curioso, a igreja nunca permitiu um exame médico aprofundado. A explicação oficial foi respeito à dignidade do corpo papal. Mas para muitos foi o início de uma conspiração. Se você está achando tudo isso pesado, respira fundo. E já deixa o seu like, se inscreve no canal Jesus Descoberto e ativa o sininho. Porque aqui a fé e o mistério caminham lado a lado. E volta comigo agora. João Paulo I foi enterrado com pompa. Mas, espiritualmente falando, ele nunca foi de fato velado. Morreu cercado de perguntas, não de respostas. Alguns estudiosos acreditam que sua morte foi a chave para tudo o que viria depois. Sem ele, João Paulo II subiu, seguido de Bento XVI, e depois Francisco. Mas, e se João Paulo I tivesse vivido? Será que a igreja teria seguido outro caminho? Ele era conhecido por ser contrário à ostentação. Recusou a coroa papal, queria um Vaticano mais pobre, mais próximo do povo. Seus planos não agradavam certos grupos. Nos arquivos do Vaticano há lacunas sobre seus últimos dias. O que ele leu? Com quem conversou? O que planejava anunciar? E quando falamos com teólogos discretamente, a resposta que escapa entre os dentes é quase sempre a mesma. Ele sabia demais. Se ele foi silenciado ou não, nunca saberemos, mas há algo que você precisa saber agora. Outros papas também morreram em situações suspeitas. Leão X morreu após beber vinho. João XI foi sufocado com um travesseiro. E Bento VI foi estrangulado dentro do próprio palácio. A história da igreja é também feita de sombras. E João Paulo I talvez tenha sido apenas mais uma luz apagada cedo demais. Ele nunca foi enterrado como deveria, não espiritualmente, porque o que ele representa ainda pulsa. E talvez, justamente por isso, o Vaticano nunca teve pressa de revelar a verdade. E se por trás dessa morte estiver se desenhando algo ainda maior? Um realinhamento de poder global, onde religião, inteligência artificial e propaganda caminham juntas?
E se a fé for usada como ferramenta geopolítica, controlando multidões não mais pelo medo do inferno, mas pela promessa de uma nova ordem? A Igreja já foi o império mais poderoso do mundo, e talvez estejamos vendo o renascimento dessa força, sob novas vestes, com novos símbolos e liderada por alguém que fala inglês fluentemente. E se tudo isso for parte de um ciclo que já estava profetizado? Nostradamus escreveu que, no fim dos tempos, um líder espiritual surgiria do Ocidente. Um homem de fala suave, mas com poder jamais visto. Agora temos um Papa americano, uma figura política que brinca com os símbolos da fé, e um mundo cada vez mais dividido entre verdade e narrativa. Será que estamos vendo os primeiros sinais do que está por vir? Ou já é tarde demais para perceber? Se esse conteúdo te prendeu até aqui, comenta. Você acha que João Paulo I foi silenciado? Ou sua morte foi apenas mais uma entre tantas coincidências do poder? Alguns jornalistas investigativos tentaram buscar respostas nas décadas seguintes, encontrando pequenas pistas do que poderia ter acontecido de fato com o Papa. Mas sempre que chegavam perto, a fonte sumia. Documentos desapareciam. E quem sabia algo começava a falar, porém ao fim preferia o silêncio a se expor. Estariam com medo de algo ou de alguém? Em 1984, surgiu um livro chamado Em Nome de Deus, de David Yallop, que sugeria abertamente que João Paulo I foi assassinado. O autor alegou ter encontrado provas de que ele seria morto por envenenamento. O Vaticano classificou como pura ficção, mas nunca processou o autor. Nunca exigiu retratação. E isso levanta outra pergunta. Se tudo era mentira, por que o Vaticano nunca lutou para limpar a imagem da própria instituição? Hoje muitos veem João Paulo I como um símbolo de um futuro que não aconteceu. Um futuro mais transparente, mais humano, mais próximo das dores do povo. Uma época que nunca poderemos saber o que teria de fato sido, uma vez que ele partiu de forma precoce, chocando o mundo e deixando um ponte de interrogação entre os fiéis. Mas talvez o maior mistério não seja como ele morreu, mas sim porque tanto se esforçam para apagar o que ele representava, dando a entender que as evidências encontradas não eram importantes, ao ponto de o embalsamar rapidamente, o que estaria o Vaticano escondendo de seus fiéis. E no próximo episódio, vamos mostrar a lista de outros líderes da Igreja que morreram em circunstâncias que nunca foram explicadas. Você vai perceber que o silêncio do Vaticano muitas vezes diz mais do que qualquer homilia. Nos vemos lá.